Olá, este é o projeto Decreto 3048 e nele eu estou lendo e estudando juntamente com vocês o Decreto 3048 do INSS, que é o Regulamento da Previdência Social. Então, vem comigo estudar o Regulamento da Previdência Social. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E neste vídeo, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Decreto 3048 aqui no projeto Decreto 3048. Como eu expliquei na aula passada, a partir de agora, que esta será a aula número 11, nós iremos estudar o Decreto 3048. Essas aulas serão postadas no YouTube de forma gratuita por uma semana e, a partir dessa uma semana, essa aula só vai estar disponível na plataforma para os alunos pagantes. Esta é uma forma de oportunizar todas as pessoas a estudarem o Decreto 3048 aqui comigo, mesmo aquelas pessoas que não tenham condições de adquirirem esse meu produto. Lembrando que o estudo do Decreto 3048, ele é importante para quem é previdenciarista, porque o previdenciarista precisa conhecer o decreto para que ele consiga atuar na via administrativa e também na via judicial. O decreto é como o Poder Executivo e o Poder Judiciário devem implementar a Lei 8.213 do INSS, a Lei 8.213, na realidade. E também é importante para quem presta concurso público e no concurso público caia direito previdenciário, especificamente o assunto do Decreto 3048. Então, é importante para esses dois públicos. E quem deseja se aperfeiçoar, quem deseja conhecer mais o direito previdenciário, o seu direito previdenciário, também pode adquirir este produto. Na realidade, qualquer pessoa pode adquirir, desde que compre o produto ou assista às aulas gratuitas que eu disponibilizo todas as sextas-feiras no YouTube. No mesmo dia que eu disponibilizo no YouTube, essas aulas irão para a plataforma do curso, que é o projeto 3048. Lembrando que na plataforma do curso, pode ser que as aulas sejam disponibilizadas de forma mais rápida, porque no YouTube eu tenho que demorar uma semana para publicar, para dar um espaço entre uma e outra. Mas na plataforma do curso, no momento que eu for gravando e o editor editando, eu já vou disponibilizar lá na plataforma do curso, para os alunos pagantes. Mas todos os alunos, pagantes ou não pagantes, terão a oportunidade de fazer esse estudo, desde que acompanhem as datas corretas. Todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, será postado o decreto, uma aula específica do Decreto 3048, que vai ficar disponível por uma semana, até a quinta-feira da semana seguinte. Então, vamos lá iniciar o nosso estudo do Decreto 3048. Sim, antes disso, eu queria lembrar para vocês que o link para quem deseja adquirir o produto vai estar aqui abaixo, na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Então, agora sim, vamos lá começar o estudo do Decreto 3048. Então, explicando para vocês um pouco como é que é a dinâmica. Eu vou lendo os artigos e explicando da minha forma como é que deve ser interpretado essa leitura específica. Lembrando que em todas as aulas eu estou disponibilizando aqui qual é o dia que eu estou acessando o decreto 3048 para que, caso haja alguma modificação, vocês compreendam que o que eu estou lendo aqui, o que eu estou estudando aqui juntamente com vocês, é especificamente o que estava publicado nessa data que eu estou gravando esse vídeo, que hoje é na data 20 de abril de 2022, a aula 11. Na aula passada, a gente estudou o artigo 18 e aqui, nesta aula, a gente vai começar o início do estudo do artigo 19, que é na seção das inscrições do segurado.
Artigo 19. O artigo 19 ele é muito importante, principalmente para os problemas do CNIS. É nele que está explicado uma parte dos problemas do CNIS, de como é que vai ser feita a atualização dos dados do CNIS. Artigo 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição, ou seja, os dados que estão lá no CNIS, eles vão valer sim como filiação à Previdência Social, filiação, como a gente já estudou, é como o segurado se relaciona com o regime geral de previdência social, é a forma que ele se vincula, é a forma que ele se filia ao regime geral. Vão valer também esses dados que estão lá, como tempo de contribuição e como salário de contribuição, se existirem salários de contribuição, e tempo de contribuição, se está lá como tempo de contribuição. Quando na leitura que eu estou fazendo, os parágrafos, os artigos estão revogados, eu não vou ler, eu vou passar para o próximo que está em vigor nessa data que eu estou estudando com vocês. Parágrafo 1º. O segurado poderá solicitar a qualquer tempo, aqui é bem claro, a inclusão, a exclusão, a ratificação ou a retificação de suas informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. E onde é que vai ser definido esses critérios? Lá na IN, que no momento que eu estou estudando, a IN que está em vigor é a IN 128/2022, independentemente do requerimento de benefício, exceto nas hipóteses previstas no artigo 142, observado o disposto no artigo 19b e no artigo 19c. Esses artigos a gente vai estudar mais na frente. Então, o que é importante aí a gente ficar compreendendo? É que para você pedir a atualização de vínculos, que é o nome para que seja retificado qualquer informação relacionada ao CNIS, você pode solicitar essa informação a qualquer tempo, independentemente de você pedir o benefício. Então, o INSS, ele é obrigado a fornecer esse serviço, a disponibilizar esse serviço para o cidadão, uma vez que está contido no regulamento, inclusive esse parágrafo aí, ele foi incorporado lá na nova IN. Então, você pode pedir alteração de vínculo, você pode pedir exclusão de vínculos, você pode pedir mudança de data fim, inclusão de data fim, inclusão do próprio vínculo em si, no CNIS do segurado, desde que você apresente a documentação que é exigida para o INSS. Por quê? Porque o INSS ele pode sim definir qual a documentação para determinado procedimento. E essa informação, basicamente, ela vai estar contida lá na Instrução Normativa do INSS, que aqui está em vigor, é a IN 128/2022, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Foi uma IN nova que surgiu agora. Parágrafo 2º. Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade na forma do artigo 19b. 19b a gente vai estudar já já. O que é que esse parágrafo diz? Que quando o vínculo ele aparece lá no CNIS com a pendência de extemporâneo, aparece lá naqueles indicadores vínculo extemporâneo, é uma pendência. Significa que aquele vínculo ele foi informado para o INSS de forma errada, de forma atrasada. Ou seja, o empregador ele tinha um período para informar para o INSS recolher os recolhimentos do INSS, recolher as contribuições previdenciárias, porém, o momento que esse empregador informou para o INSS foi o momento que ultrapassou o limite que era para ele ter informado. Quando esse empregador ele informa no prazo atrasado, essas informações elas vão ser migradas de forma extemporânea. Então, esses vínculos que estão extemporâneos, eles devem sim ser comprovados para que esse período seja reconhecido pelo INSS, conforme esse parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e origem das informações,
considera-se extemporânea a inserção de dados. Agora, vamos ver como é que a informação que está lá no CNIS ela é considerada extemporânea. Por que ela parece extemporânea? Inciso 1. Relativos à data de início de vínculo empregatício após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data de admissão do segurado, ou seja, o empregador, ele tem até o último dia do mês subsequente à data da admissão para informar esse vínculo para o INSS, ou essa informação para o INSS. Quando ele informa a partir desse dia, após essa data, na realidade, esse vínculo ele vai migrar para o sistema, só que ele vai migrar de forma extemporânea. Neste caso, o segurado ele deve sim apresentar a documentação para esse vínculo, pois se ele não apresentar, esse vínculo não vai ser considerado para fins de benefícios previdenciários. Inciso 2. Relativos à remuneração de trabalhador avulso ou contribuinte individual que preste serviços à empresa ou equiparado após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da prestação de serviço pelo segurado ou seja, quando for uma remuneração de trabalhador avulso ou contribuinte individual que presta serviço à empresa, aquela empresa que está fazendo aquela informação ou informando aquele dado para o INSS, se ela informar após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da prestação do serviço, essa informação vai migrar de forma extemporânea. Quando for empregado, considera-se a data da admissão. Quando for contribuinte individual ou trabalhador avulso, vai ser considerada a data da prestação efetiva daquele serviço. Então, se for após o último dia do 5º mês subsequente ao mês que ele prestou aquele serviço, ele vai migrar de forma extemporânea. Inciso 3. Por isso que aparece lá a pendência de extemporânea. Por quê? Porque foi informada após esse prazo que é definido no decreto, nas legislações que regulamentam essas contribuições. Inciso 3. Relativos à contribuição, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância ao disposto em lei. Quando for uma contribuição que o próprio segurado faz, que não é conforme a definição da lei, ela vai migrar para lá de forma extemporânea. Parágrafo 4º. A extemporaneidade de que trata o parágrafo 3º, ou seja, a extemporaneidade que a gente acabou de falar, poderá ser desconsiderada depois de decorrido o prazo de 1 ano, contado da data da inserção das informações relativas a vínculos e remunerações conforme critérios definidos pelo INSS. Ou seja, quando é o próprio segurado que recolhe relativos a essa contribuição, quando são dados relativos à própria contribuição, se passar 1 ano, ou depois de decorrido o prazo de 1 ano, essa condição de extemporaneidade, ela pode sim ser desconsiderada. Lembrando que essa situação é muito difícil acontecer, porque geralmente os segurados eles fazem esses pagamentos de forma correta, conforme eles emitem a guia lá no site do INSS, e essa é a forma correta de se fazer. Então, aí no parágrafo 3º, ele informa que se há pendência de extemporaneidade relacionada a uma contribuição que foi feita pelo segurado, se passou 1 ano, pode sim o INSS desconsiderar essa extemporaneidade, desde que já tenha passado o prazo de 1 ano dessa extemporaneidade. Parágrafo 5º. Ato do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderá reduzir ou ampliar os prazos previstos no parágrafo 3º e parágrafo 4º. Ou seja, o parágrafo 4º, esse prazo aqui de 1 ano, pode sim ser reduzido conforme ato das pessoas responsáveis pela Previdência Social. Parágrafo 6º. O INSS poderá definir critérios para a apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, informações da Previdência Social, que é a GFIP, ou do instrumento que venha a substituí-la, que ainda não tiver sido processada, e para o recebimento de informações relativas a situações cuja regularidade dependa do cumprimento de critério estabelecido por lei. Significa que, dependendo das mudanças que aconteçam, tanto na emissão da GFIP, quanto de algum documento que venha a substituir a GFIP, no caso, vamos dizer, o E-Social, o INSS ele pode sim atualizar os seus normativos para se adequar a esses novos
instrumentos de informações, esses novos meios de informações. Parágrafo 7º. Para os fins de que trata o parágrafo 2º a 6º, que foi o parágrafo 2º a 6º, aquelas informações que a gente acabou de falar dos dados da extemporaneidade. O INSS e a DataPrev adotarão as providências necessárias para que as informações constantes do PNIS, sujeitas à comprovação, sejam identificadas e destacadas dos demais registros. Ou seja, lá no CNIS vai ter algum indicador dizendo que aquela extemporaneidade foi validada ou foi invalidada pelo INSS. Então, tem que ter o indicador dizendo que aquela contribuição ou aquele vínculo estava extemporâneo e tem que ter o indicador informando que aquela extemporaneidade foi tratada ou não foi tratada. Parágrafo 8º. Para o exercício de suas competências, o INSS terá acesso às informações do segurado relativo aos períodos em que tenha sido registrada deficiência leve, moderada ou grave, identificada em decorrência de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar para fins de reconhecimento e manutenção de direitos. Aí é um artigo bem economizador de perícias, vamos dizer assim, uma vez que o perito médico federal, ele avaliou aquele segurado, ele analisou o grau de deficiência dele. Então, nos próprios registros do INSS deve ser mantido um arquivo para que o próprio órgão consiga utilizar essa perícia que foi feita de forma anterior, para, vamos dizer, economizar, porque cada vez que o segurado precisar de um benefício, ele vai ter que fazer uma avaliação? Não, então, o INSS ele é obrigado a manter esse arquivo, esse registro, na realidade, dessas informações, para que, se esse segurado peça um benefício que precisa comprovar a deficiência dele, no futuro ele precisa de outro benefício, essa avaliação ela possa ser utilizada nesse futuro benefício, para que o INSS reconheça futuros benefícios na realidade, ou mantenha futuros benefícios. Constarão do CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social para fins de verificação das situações previstas neste regulamento que impactem no reconhecimento de direitos, na concessão e no pagamento de benefícios pelo RGPS. Aqui, gente, é uma situação muito comum de dúvida, porque muitas vezes as pessoas possuem vínculos do regime próprio e possuem vínculos do regime geral e existe uma certa confusão. O vínculo do regime próprio, ele está lá no regime geral para que o regime geral possa utilizar aquelas informações no reconhecimento dos benefícios do regime geral, e não para que o regime próprio reconheça o benefício desse regime próprio, porque o próprio sistema que organiza o regime próprio, ele deve ter esses arquivos para reconhecer que esse período pertence ao próprio regime que ele pertence, vamos dizer assim. Isso é bem difícil compreender no começo, principalmente para quem está atuando administrativamente ou até mesmo judicialmente em pedidos de benefícios previdenciários. Existe o regime geral, existe o regime próprio. Tudo é para estar lá no CNIS. Às vezes, o do regime próprio, ele demora um pouquinho mais para estar lá. Por quê? Porque o CNIS, ele não é do regime próprio. O CNIS, ele é do regime geral. Só que é importante que esses vínculos dos regimes próprios estejam no CNIS, porque existem benefícios que não podem ser cumulados, ou existem benefícios que vão ter diferenciações quanto à sua renda mensal inicial, ou quanto até a própria manutenção do benefício, se o segurado, ele se vincula ao regime próprio e não ao regime geral, ou se ao mesmo tempo ele é vinculado ao regime geral e ao regime próprio, que às vezes acontece. E isso é difícil entender no começo. Então, basicamente, essa leitura que a gente acabou de falar, ela diz isso, que as informações do regime próprio, elas devem estar no CNIS para que o regime geral consiga conceder os seus benefícios da forma correta, consiga analisar as concessões ou os indeferimentos ou a manutenção dos benefícios que são vinculados ao regime geral. Mas não é o regime geral quem deve administrar os vínculos do regime próprio. Os vínculos do regime próprio pertencem ao regime próprio. Isso é bem difícil compreender no começo dessa carreira previdenciária, mas a gente vai pouco a pouco estudando e vocês vão assimilando esses
Conteúdos. Parágrafo 10. O empregado com contrato de trabalho intermitente terá identificação específica em instrumento de prestação de informações à Previdência Social, de forma a permitir a identificação dos períodos de prestação de serviço e dos períodos de inatividade. Aí são parágrafos que foram inseridos pelo decreto 10.410 quanto a essa relação de emprego nova, que é o trabalho intermitente. Então, ele deve, sim, ser identificado no próprio instrumento de prestação de serviços dele, para que o INSS consiga reconhecer esse período, vamos dizer assim. Parágrafo 11. A partir da obrigatoriedade do uso do e-social, o e-social ele foi implementado em 2015 para os empregados domésticos e a partir de 2018, 2019, na realidade, começou a ser implementado para as outras categorias de segurados. Então, parágrafo 11. A partir da obrigatoriedade do uso do e-social ou do sistema que venha a substituí-lo, será observado para o segurado. 1. Empregado e empregado doméstico. Os registros eletrônicos gerados pelo e-social equivalerão às anotações relativas ao contrato de trabalho definidas pela consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1943, que serão incorporados ao CNIS e à Carteira de Trabalho Digital. Ou seja, as informações que o empregador doméstico, o empregador normal, eles informam via e-social, elas vão migrar por CNIS e vão migrar para a Carteira de Trabalho. Então, o CNIS e a Carteira de Trabalho Digital, eles vêm dessas informações que advêm dessa fonte, que é o e-social. Então, se o vínculo está em aberto lá na Carteira de Trabalho Digital, ele provavelmente vai estar em aberto lá no CNIS. E aí ele vai explicar essa obrigatoriedade do e-social que está sendo implementado pouco a pouco. Trabalhador avulso. Como é que deve ser analisado? Os registros eletrônicos gerados pelo e-social substituirão as informações relativas ao registro e às remunerações do trabalhador avulso prontuário previstas no inciso 2 do caput do artigo 32 e no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 12.815 de 2013, que é a lei que trata do trabalhador avulso. E aquelas relativas ao trabalhador avulso não portuário, que está prevista no artigo 4º da Lei 2023 de 2009, que serão incorporadas ao CNIS. Então, basicamente, o CNIS atual, digamos assim, ele vai incorporar as informações que vão vir do e-social, à medida que os responsáveis por emitir essa informação serão ou são obrigados a informar esses documentos. Então, eles vão fazer essa informação, disponibilizar essa informação pelo e-social, e o e-social vai ser uma fonte para o CNIS em si. Do inciso 3, contribuinte individual que preste serviço conforme o disposto no parágrafo 20 do artigo 216. O registro eletrônico gerado pelo e-social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração na forma prevista no parágrafo 21 do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS. Ou seja, aquele segurado que presta serviços para empresas, essas empresas, através do e-social, elas disponibilizarão essas informações e essas informações serão migradas para o CNIS. Contribuinte individual que preste serviço à empresa equiparada a partir de abril de 2003, conforme o disposto no artigo 4º da Lei 10.666, de 8 de maio de 2003, os registros eletrônicos gerados pelo e-social substituirão as informações prestadas sobre os valores de remuneração e do desconto feito a título de contribuição previdenciária, conforme previsto no inciso 12 do caput do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS. Da mesma forma, é contribuinte individual que preste serviço à empresa, a empresa é que deve fazer essa disponibilização via e-social. E essa informação, quando disponibilizada no e-social, vai migrar para o CNIS. Parágrafo 12. Os recolhimentos efetuados na época apropriada constantes do CNIS serão reconhecidos automaticamente. Então, se os recolhimentos forem feitos na época correta, eles vão ser reconhecidos automaticamente, ou seja, ele não vai estar lá no CNIS de forma pendente.
observadas a contribuição mínima mensal e o disposto no artigo 19E, que a gente vai já estudar. Dispensada a comprovação do exercício da atividade, ou seja, foi informado o vínculo, a remuneração no prazo correto, então esse vínculo vai migrar para o CNIS sem pendência, ele vai ser válido, ele vai ser reconhecido pelo INSS para todos os fins. Artigo 19A. Para fins de benefício que trata este regulamento, os períodos de atividade que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante a apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social, que é a nossa famosa CTC. Quando o segurado ele está vinculado a um regime próprio, para ele utilizar esse tempo no regime geral, ele deve trazer a CTC do regime próprio para o regime geral, ou seja, do regime que ele é estatutário para o regime geral, exceto se lá no local, que geralmente vai ser município, que ele é concursado, que ele é efetivo, lá não foi definido o regime próprio, ele ainda está vinculado ao regime geral. Então, neste caso, não vai precisar de CTC, uma vez que está automaticamente vinculado ao regime geral. Bem, e aqui a gente vai dar uma pausa no estudo do Decreto 3.048. Eu não quero deixar as aulas muito longas para não ficarem cansativas. Então, eu quero fazer assim, algo mais leve para que vocês vão estudando no momento que vocês tenham tempo, para ficar menos sacal. O estudo, que a gente estuda a lei, às vezes, é muito sacal. Videozinhos mais curtos, aulas mais curtas, eu acredito que melhore o aprendizado de vocês. Então, esse é o nosso projeto, Decreto 3.048. Aqui a gente finaliza a aula 11. Eu te convido a se inscrever neste canal e assinar o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. Se gostou desse projeto, adquire o treinamento completo, que é Projeto Decreto 3.048, o nome do produto. Ele vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo por um valor bastante acessível. E conhecer o direito previdenciário a fundo é importante para todos nós, como cidadãos, e principalmente para quem atua diretamente com o direito previdenciário ou quem precisa deste assunto para se sair bem nas provas. Lembrando que as provas de direito previdenciário, elas caem muito à letra da lei, ou à letra do decreto. Então, você deve verificar se no concurso que você vai fazer vai cair especificamente este assunto, que é o decreto. Essas aulas serão disponibilizadas às sextas-feiras aqui no meu canal, que é Simplifica INSS, e vão para a plataforma específica que eu utilizo, que é a plataforma da Hotmart. Eu agradeço a atenção de todos vocês e tchau, tchau, e até o próximo Simplifica INSS.